Bom, dando continuidade ao nosso grupo de leitura e discussão do livro da Luciana, nós paramos na parte do jogo simbólico, né? Eu até brinquei ali no final do último encontro. A Luciana foi muito perspicaz, né? Que ela coloca jogo simbólico, um convite à paciência do leitor. Eu acho que isso é um pouco do que a gente tem que ter para ler e entender o texto da Carta Roubada, porque o Lacan ele vai dando passo a passo para poder pensar o raciocínio, a lógica do que ele vai propor na partitura, né? Então, nesse primeiro momento aqui, ela vai explicar, né, a partir do que está lá no texto, sobre esses grupos que primeiro a gente vai precisar entender. Os grupos, a questão dos sinais, dos símbolos, para poder chegar ali no avanço disso, que seria a parte mais própria do repartitório. Então, eu vou começar aqui, qualquer coisa vocês me interrompam. A gente está na página 46. Então, ela traz que destaca-se que o capítulo de abertura aos escritos, intitulado O Seminário sobre a Carta Roubada, não é nada generoso com o leitor. Trata-se de um texto todo fragmentado em sua forma escrita e em sua linearidade temporal. Há um primeiro trecho que resume o Seminário 2, escrito em 1956. Na continuidade, uma parte chamada Apresentação da Sequência, escrita em 66. Somam-se uma introdução de 1955, que comparece no meio do escrito, e para concluir, o parênteses do parênteses, que retorna a 1966. Enfim, é um capítulo confuso para qualquer aventureiro, e isso deve ser evidenciado. É extremamente importante esse comentário que a Luciana faz antes, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, e aparecem uma série de recomendações para a gente. Leia tal texto, né? Vá nos escritos, leia tal texto. Sendo que tem textos que são muito, não complicados no sentido de conteúdo até, mas do jeito que está escrito, o formato que o texto está articulado. Pensar que, por exemplo, né, nos seminários, aquilo foi uma estenografia de uma transmissão oral. Então, às vezes o Lacan começa um raciocínio, ele vai falando, né, falando sobre um raciocínio, e às vezes ele não conclui, às vezes ele pula uns pedaços e depois retoma. Então não é uma leitura ali tão linear, tão explicada. Eu brinco que o Freud ele é muito mais generoso com a gente nesse sentido, ele é muito mais didático. Eu falo que ler Freud é quase como se a gente estivesse lendo uma história. Ele vai fazendo um passo a passo ali, ele vai fazendo uma narrativa, por exemplo, de um sonho, e aí vai explicando cada elemento que vai aparecendo. Então, é nesse sentido, não de conteúdo, gente, mas de leitura. É uma leitura muito mais fácil. A de Freud do que a de Lacan. Então, nos seminários, porque tem essa questão de ser uma transmissão oral, e nos textos também, ele tem uma forma de falar que às vezes mais atrapalha e confunde do que ajuda. Então, assim, poder entender que, tá, é um texto que tem uma certa complicação ali, que a gente tem que ter paciência, porque sem a paciência, a gente não consegue avançar ali no texto. E aí a gente percebe depois, então, quando a gente lê, estuda e desenha esses esqueminhas, entende essa questão dos grupos, da simbologia do sinal de mais, do sinal de menos, como que isso depois vai ser convertido na questão das letrinhas, a gente consegue entender esse raciocínio, mas precisa ter paciência para ir separando as partes dele e ir trazendo para um raciocínio lógico mesmo. E olha isso, gente. O texto, ele parece um Frankenstein. Então, ele coloca, né? Tem um resumo do Seminário 2 que foi em 56. Aí depois tem uma apresentação de 66, 10 anos depois. Aí depois tem uma introdução de 55, então foi escrito antes de tudo, e aí depois o texto retorna para 1966. Então, vocês devem experimentar isso. Se a gente escreve um texto, né? Vocês leem um texto que vocês escreveram, por exemplo, há uns 3 anos, há uns 4 anos. É totalmente diferente às vezes. Às vezes a gente nem se reconhece no texto. Eu acho interessante isso, porque eu publiquei um livro em 2015, como coautora,
que lançou na Bienal do Livro de Alagoas, e chama O Aprendiz de Psicanálise. Então, tem textos ali iniciais, e eu lembro que eu estava ali mais no início desse percurso. E aí, hoje eu leio algumas coisas e fico, gente, eu não penso mais assim, eu não acho mais isso, ou eu não escreveria desse jeito. Então, imagina um Lacan de 55, de 56 e um Lacan de 66. Então, ele já começou a articular os conceitos de um jeito diferente, ele já mudou um pouco a forma de pensar e de colocar, e tudo isso está misturado nesse texto, que é o Seminário sobre a Carta Roubada. Então, é importante a gente entender isso também antes de adentrar, né, nessa aventura. Bom, continuando, né? Para diferenciar o acaso da memória lógica e endossar que não se trata de um jogo de esperteza, Lacan lança a imprevisibilidade que há quando se joga uma moeda. Servindo-se de um jogo simbólico, ele define o símbolo de mais para cara e o símbolo de menos para coroa, únicas possibilidades para as partidas. Ressalta-se que os dois símbolos precisam estar agrupados de três em três. Por que não dois? Lacan responde recorrendo novamente a Lévi-Strauss, que questiona se é possível considerar organizações dualistas, uma vez que dois sempre estão em referência a um, já marcando, portanto, um terceiro elemento. Se a gente for pensar no par ou ímpar, seria uma coisa assim também, né? A gente fala muito da dualidade zero ou um, né? Ou a gente pensar no par ou ímpar, um número par, um número ímpar. O que que é um número ímpar? É um número par mais um. Então, o que que é o 3? 2 mais um, né? Então, é sempre essa junção ali de um número par mais um, que é o que vai dar o número ímpar. Então, a gente pensando, seria a mesma estrutura lógica. Cara ou coroa, par ou ímpar, zerinho ou um, né? As crianças fazem essa brincadeira. Então, para a gente entender como que isso vai se agrupar e ser representado. Então, importante isso, pensar no conjunto de três. Fran, a gente está na página 47. E aí ele continua, né? Na sequência, Lacan obtém, por convenção, três grupos distintos, formados a partir da composição de dois símbolos, do símbolo de mais e do símbolo de menos, ou cara e coroa, e agrupados em três lugares. Antes da gente partir para essa parte, né, para essa ideia dos grupos, eu queria dar um exemplo que eu acho que serve como uma chave de leitura para a gente entender o raciocínio lógico e ir para essa parte. Então, vamos pensar que a gente vai fazer. Pronto, ontem foi Dia das Mães, né? A gente vai fazer o almoço de Dia das Mães. E aí eu falo para vocês, gente, a gente tem três opções de receita. Ou a gente pode fazer um macarrão, uma massa, né? Uma massa, um macarrão. Ou a gente pode fazer uma pizza, ou a gente pode fazer uma salada. São essas três receitas. Aí vocês vão para o supermercado, né? Vocês pegam o carrinho de vocês, vão para o supermercado. Vamos supor que vocês pegam um elemento ali do mercado. Vocês pegam tomate. Se vocês falam para mim, eu comprei tomate, eu não sei qual receita vocês escolheram. Porque o tomate pode ir na massa, ele pode ir na pizza e ele pode ir na salada. Então, a princípio, eu não tenho informação nenhuma do que vocês escolheram. Se vocês falam para mim, eu comprei tomate e queijo, eu posso pensar, não vou colocar queijo na salada, viu, gente? Vamos pensar numa salada fitness. Mas tomate e queijo pode ser uma massa, mas também pode ser uma pizza. Eu ainda não sei, mas pelo menos a gente tem ali duas possibilidades. Eu sei que não pode ser a salada. Se eu falo que eu comprei alface, né? Então, com certeza vai ser a salada. E aí a gente vai precisar de um outro elemento ali também para definir nessa tríade. Então, se eu falar que eu comprei macarrão, a gente tem a massa. Se eu falar que eu comprei, por exemplo, só comprei farinha, ainda não daria para saber. Mas se eu falar que eu comprei macarrão, a gente tem a massa. Se eu falar que eu comprei
um disco de pizza, aí seria a pizza, mas percebe que a gente foi tendo as informações aos pouquinhos e não dá, apesar da gente pressupor, não dá para a gente afirmar com certeza. Então, se a gente faz uma suposição antecipada, tem o queijo e tem o tomate, logo é uma massa, essa é uma proposição falsa. A gente pode até se antecipar, mas não dá para saber. Isso é um cuidado que a gente tem que ter nos casos. Às vezes a gente tem alguns elementos, mas que fazem a gente. Ó, isso pode ser, por exemplo, esse elemento, mas esse elemento pode me fazer pensar numa neurose obsessiva. Tá. Mas esse elemento com esses dois elementos com o outro seria neurose histérica. Tô chutando um exemplo assim, mas a gente não pode definir isso, essas premissas, antes de ter todos os elementos. É um pouco parecido com, é claro que não exatamente igual, mas a lógica. Pronto, a Kelly falou, o sofisma dos três prisioneiros vai seguir essa mesma articulação. Tanto é que o sofisma dos três prisioneiros é quando ele vai falar de asserção de certeza antecipada, né? É o texto do tempo lógico. Então tem isso, você tem uma informação e aí você precisa saber se ela é verdadeira ou falsa, e às vezes precisa de uma outra informação para poder entender se aquilo se mantém. Então, a Larissa colocou também, lembra probabilidade, não sei se tem a ver. Tem tudo a ver. Até pensar num jogo de dado. Tem muito exemplo que é com relação a isso. Então, qual que é a probabilidade de dar um? Qual que é a probabilidade de dar dois? Enfim, né, os desafios só vão se complementando. E aí, eu acho interessante trazer para um exemplo, tipo, dia a dia, ou um exemplo clínico, eu ainda vou falar sobre um exemplo clínico, para a gente conseguir tornar isso mais palpável. Senão a gente fica assim, tá, psicanálise trabalha com lógica. Lógica às vezes parece ser uma coisa tão distante que a gente usa na matemática, que a gente usa, né, num outro contexto, mas entender como que essa lógica está presente ali nos casos, por exemplo, né? Isso ajuda muito a gente pensar também com relação à teoria dos conjuntos. Isso a gente aprende na matemática. Então, por exemplo, a gente tem um conjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares e poder entender qual que é a relação entre esses números pares e esses números ímpares. Num caso, a gente pode ter esses conjuntos com relação a ideais. Então, por exemplo, meu pai não era um bom pai. Tá, por quê? Quem que é um bom pai? Um bom pai é aquele que leva na escola e que vai na apresentação lá da escola. E o pai não ia. Então a gente tem o que que é o pai, o que que é esse ideal de pai. Mas pode ser que tenha uma intersecção entre os conjuntos, que é o quê? Algo que os bons pais, segundo esse discurso, os bons pais fazem, e que esse meu pai faz também. Então, isso a gente está pensando em intersecção entre conjuntos, mas aplicada à psicanálise, aplicada ao caso que a gente vai estar trabalhando. Mesma coisa a gente pensar em pertence e não pertence. A gente viu isso vagamente na matemática. Então, qual elemento pertence a um conjunto, o elemento que não pertence a um conjunto? Então, se a gente pensa, por exemplo, em números primos, né? A gente trabalha muito isso na matemática. Tal número pertence ou não pertence ao grupo dos números primos? E a mesma coisa de pensar. Buscar na escola. Pertence ou não pertence ao grupo dos bons pais? Pertence ou não pertence ao meu pai? Então, a gente pega essas estruturas lógicas lá da matemática para poder pensar também no caso. Então, a gente vai ver que agora a gente vai muito para essa parte meio combinatória, né, do cara ou coroa, do mais e do menos, e como a gente agrupa isso em grupos de três elementos. Então, vai uma parte mais simbólica mesmo da coisa, para a gente entender como que esse jogo simbólico está operando nos nossos casos. Então, vamos lá, né? Então, são três, ele vai falar de três grupos. Vamos pensar aqui que é o grupo um. O grupo um, simétrico de constância, é formado por três símbolos iguais, independente de qual símbolo seja. Simétrico de constância é algo que vai se repetir igualzinho. Então, o grupo um pode ser mais, ou menos, menos, menos. Seria cara, cara ou coroa, coroa, coroa. O grupo 2 é um agrupamento
dissimétrico. Então, não segue essa simetria dos termos iguais, visto que desfaz o espelhamento do primeiro com o terceiro símbolo. Então, quais seriam essas possibilidades para o grupo 2? Mais e menos, que seria essa dissimetria do terceiro elemento, mais, menos, menos, que seria essa assimetria do primeiro elemento. Então, a gente tem ou troca o primeiro ou troca o terceiro sinal. Isso com relação ao mais. Então, com menos vai ser a mesma coisa. Menos, mais e menos, menos, mais. O que que a gente tem aqui? Ele mantém uma certa simetria, que é deixar uma duplinha igual, né? Sempre tem uma duplinha igual, mais, menos, menos, mas tem uma outra que muda. Então, se isso muda, então percebem que a gente no grupo um tinha duas possibilidades. Ou é tudo mais ou é tudo menos. No grupo 2 a gente já tem quatro possibilidades, que é ou a dissimetria do primeiro ou a dissimetria do último. Mas a gente tem dois elementos, né? O mais e o menos, então a gente fica com quatro possibilidades. E o grupo 3. Então, o grupo 3 corresponde a outra maneira de agrupar um grupo simétrico. Ele não é composto pelos mesmos elementos, mas mantém o espelhamento do primeiro e do terceiro. Então, o primeiro e o terceiro têm que ser iguais. Então, tem que ser mais, um que a gente não sabe, mais. E o outro é menos, um que a gente não sabe, menos. Só que esse um que a gente não sabe, ele já avisa para a gente que não é composto pelos mesmos elementos, que só esses são espelhados. Então, a gente tem que o elemento do meio é aquele que é diferente dos elementos da ponta. Então, a gente volta a ter só duas possibilidades, que seria o mais nas pontas ou o menos nas pontas. Se a gente coloca o mais nesse primeiro exemplo aqui, aí ficaria aquele primeiro grupo simétrico. Não seria grupo 3, seria grupo 1. Se a gente coloca um menos no lugar do mais, nesse menos, mais, menos, ficaria menos, menos, menos. E aí seria igual do grupo 1. Então, a gente já não tem essa possibilidade. Então, é poder ir entendendo quais possibilidades a gente ainda tem. Então, que ela traz, né? Em resumo, podemos dizer que quando há três símbolos iguais, portanto, simétricos da constância, a gente está no grupo 1. Se temos ainda alguma simetria entre os símbolos externos, extremos, mas o elemento mediano é diferente dos demais, temos os simétricos da alternância, ou grupo 3, que foi esse que a gente viu agora. E por fim, se tiver dissimetria, a gente está no 2. Pensando nessa coisa do ir dando as informações. Se a gente fala assim, é um grupo que é dissimétrico, só pode ser o 2. É um grupo que é simétrico por inteiro, é o grupo 1. É um grupo que ele é simétrico, mas ele alterna, grupo 3. Isso vai ser a base para a gente entender como que vai ser essas combinações. Agora ela vai colocar aqui, né? Vai mudar um pouquinho, vai trazer mais uma informação para a gente. Até aqui tudo bem com relação à simetria e assimetria ou dissimetria? Joia. Então vamos continuar. Para vincular os grupos 1, 2 e 3 ao jogo simbólico, lançamos uma moeda 3 vezes ao acaso. Caso resulte em 3 caras, corresponderá, portanto, ao grupo 1. 3 caras, mais e mais. E aí na linha de baixo já tem escrito aqui que é grupo 1. Então a gente pegou a moeda, sorteou lá, né? Deu ou cara, ou coroa. Grupo 1. Aí a gente vai, né? Ele coloca aqui a moeda jogada novamente e saindo coroa, temos 1. Continuando a cadeia, produzindo assim um novo agrupamento, destacado em vermelho, denominado grupo 2.
Então, a gente vai fazendo uma sequência aqui. Deixa eu abrir o whiteboard. Então, a gente começa. Lancei uma vez, deu cara. Lancei outra vez, deu cara. Lancei outra vez, deu cara. Lancei outra vez, deu coroa. Então, já é um sinal de menos. Como que seria essa representação para a gente entender de qual conjunto a gente está falando? Ficou meio pequeno, mas acho que dá para ver se eu consigo aumentar. E aí, como seria isso em termos de agrupamento? Mais e mais. Ela vai colocar como grupo um. Então, esse agrupamento primeiro aqui é o que a gente tem como um. Só que aí a sequência vai continuando. É o que vai trazer aqui. Jogou novamente. Agora deu coroa, né? Colocou o sinal de menos. Aí vai começar a ter um novo agrupamento. Por quê? Qual que é o agrupamento que a gente vai ter novo? Vou até mudar a cor aqui. Ó, mais e menos. Isso é um novo agrupamento. E a gente já sabe que mais e menos é grupo 2. E assim por diante. Então, agora, né, é o que ela vai fazer, né, sucessivamente. Então, a gente tem um, dois, e aí ela coloca, né, na 49. E assim sucessivamente, ao continuar o jogo, sempre avançando um a um. Tem-se um novo agrupamento de três elementos que reúne a nova ocorrência às jogadas anteriores. Caso a próxima moeda seja mais, a gente vai ter aqui grupo 3, que é aquele que as pontas são iguais e o meinho é diferente. Lorena, Pode falar, só vou colocar aqui a nova chavinha. tá. Porque agora já complicou um pouco para mim aqui. Vamos lá. Essa é a ideia. Mas E com calma. cada elemento, por exemplo, mais, menos, mais, ou mais. Cada um desses símbolos se trata de um significante, ou o conjunto deles é um significante, ou não se trata de significante nesse momento? Meu conselho é, não se trata assim, não Não vamos pensar nisso. frente agora. Isso. Tá. Porque isso daqui a gente ainda vai colocar como as letrinhas lá, o repartitório. Então vamos com calma. Primeiro vamos entendendo isso, aí depois a gente vai trazer essa noção de significante. A Hum. gente vai entender como significante, mas agora é mais entender a lógica. Entendendo a Ah, tá bom. lógica, é por aí que a gente vai. Mas só dando um spoiler. Quando a gente articula dois significantes, é, e a gente muda um termo, muda um significante do que está articulado, a gente tem um outro sujeito. Então, seria que mais ou menos isso, de quando a gente vai mudar esses significantes, o resultado vai ser diferente. Então, mais ou menos isso. Aqui ainda está muito em termos de um ou outro. Pode dar isso ou dar aquilo, pode dar cara ou dar coroa. E essa é a diferença também, né? Então, se a gente for pensar em termos de significante, não é só ou isso ou isso. Tem uma infinidade de elementos que podem aparecer, mas esses elementos vão obedecer à regra.
Então, é como se isso daqui fosse a base para a gente entender o jogo simbólico. Mas aqui ainda está muito no começo para a gente introduzir enquanto significante. Porque, por exemplo, não dá para a gente falar que o sinal de mais e o sinal de menos são significantes, seriam significantes. Porque aí a gente estaria dentro de só duas possibilidades. Tá bom. É que eu fiquei me perguntando o que que ela estava chamando de elemento, mas no sentido de o que que se apresenta no discurso, né? Que seria o mais, mais, menos, ou mais, menos, mais. Sim, Foi só porque algo por aí. no discurso não vai aparecer só essa dupla, né? A gente tem uma multiplicidade, mas a gente vai ver que depois que ela troca, primeiro então tá mais, ela vai trocar pelos números, um, dois, três. A gente vai ver que esses números vão se agrupar de um outro jeito também, que é a próxima parte aqui que ela vai colocar. Então, só vou trazer aqui para a gente ter na tela. A gente tem grupo um, grupo 2, que é aquele que tem quatro possibilidades. E o grupo 3 que ele é dissimétrico. Então, o primeiro igual ao último. Então, nessa sequência, mais, menos, mais, o que a gente teria era um, dois, três, e aí vai seguindo essa sequência. Então, continuando, né? A título de conferência para os esforçados, vulgo nós, eis a sequência completa do exemplo isolado trazido por Lacan na nota de rodapé do seu capítulo. Então, essa é a lógica. E aí ele segue fazendo para a gente perceber como isso vai funcionando. E aí ele vai trazendo ali, né? Então, mais, menos, menos. E a gente pode ir agrupando aqui, né? Quantos forem. Então, os três mais, a gente tem grupo um. Mais, menos, a gente tem grupo 2. Mais, menos, mais, a gente tem grupo 3. Você pode ir fazendo essa combinação ali, ad infinito, mas a ideia é a gente perceber essa lógica. Por que que é um? Por que que é dois? Por que que é três? Então, por que que é um? Por que que é dois? Por que que é três? A gente está vendo que obedece uma lógica de como esses elementos estão agrupados. Agora, se eu pergunto para vocês, por que que é mais e por que que é menos? Chutes. A gente discutiu isso muito quando a gente falou de acaso. Por que que é mais e por que que é menos? É o acaso do que se joga a moeda. Mas podia vir algo diferente de cara ou coroa? Podia vir rainha? Não. A rainha é do elemento do baralho. A Que gente já está só no campo pode ter simbólico, né? cara ou coroa. Diga, Úrsula. Porque já está no campo simbólico. É Já aquele tá. campo simbólico que já está, que seria mais ou menos, porque esse é o campo simbólico que está determinado para poder fazer o jogo. Exato. Foi uma das coisas que foi mais importante que a gente foi discutindo bem no comecinho do grupo. Eu e Úrsula ficávamos discutindo fora do grupo também, quebrando a cabeça, porque essa é a questão. Então, tem um, dois, três. Então, por que que é um, dois e três? Porque tem a sequência dos sinais. Mas por que que é cara ou coroa? Tem como dar rei, rainha? Não. E é exatamente isso, que está dentro dessa questão do próprio esquema simbólico. Então, não tem como dar. E isso, essa lógica é importante quando a gente está pensando num caso, por exemplo. Às vezes aparece um elemento que está absolutamente desarticulado de tudo.
Então a gente vai poder pensar, tem como esse elemento, a nível simbólico, está inserido nesse caso? Né? Então, é quase como alguém falasse assim, ah, meu pai, aí tá nessa sequência, né? Meu pai faz isso, meu pai não faz isso, meu pai faz aquilo, não faz aquilo. A gente sabe que está dentro de um campo semântico de adjetivos ou de ações esperadas para o que é esse pai. E aí aparece um que esse pai não é um bom pai porque ele é azul. Tá dentro desse campo? A princípio, a gente parece que não. Dá pra gente falar que não? Primeiro é bom a gente dar uma perguntada, para ver se esse elemento está articulado, ou se ele se articula de alguma forma ou não. Mas tem umas certas impossibilidades na própria cadeia simbólica de aparecer dentro de um caso. Se aparecer, a gente vai precisar entender. Está articulado, não está articulado. Até a gente pensando, por exemplo, não só nesse ponto, mas se a gente for ver até a questão de linearidade discursiva. Na psicose, por exemplo, às vezes a gente tem, por exemplo, um elemento, tem um significante, vamos pensar assim, outro significante. Ah, peraí que ele emendou, não é emendado. Vou fazer de caneta para ver. Tem um elemento, aí tem outro elemento, aí tem outro, aí tem outro, e às vezes não necessariamente eles estão articulados. Aqui é o eixo discursivo, linha sincrônica da fala. Isso seria na psicose. Na neurose, tem uma linearidade discursiva. Então, às vezes, dentro de uma psicose aparecem elementos que podem não estar articulados ali. Mas isso a gente pensando num discurso específico ali, né? Na neurose, isso às vezes a gente não sabe como isso vai estar articulado, mas ele vai ter ali, ó, uma repetição aqui da articulação significante, seja dentro da neurose histérica ou da neurose obsessiva. Diga, Kelly. Eu estava pensando aqui, Lorena, nessa questão do sentido, né? Daquilo que vai fazer sentido na cadeia. Só vai fazer um sentido quando houver um agrupamento. Então, por exemplo, vamos dizer que entre uma coisa lá desse agrupamento 3, por exemplo, né? Por exemplo, tá perdido isso. Mas só vai fazer sentido quando ele estiver dentro dessa cadeia, dessa formação de agrupamento, né? Se não tiver essa combinação de agrupamento, o 3 não entra nessa cadeia para fazer um sentido. Dá para entender? Eu não sei se eu soube explicar. Sim, até se a gente for pensar, Por- e aí trazendo é, agora o que a Raíssa comentou, no sentido de significante. Não é uma correspondência direta com o que a gente está vendo aqui, mas se a gente for pensar, aparecer, tem algum elemento significante. Como que a gente sabe também que um outro elemento significante vai se articular? Que tem algo da repetição. E aí não é repetição dessa palavra, né? Mas uma repetição significante. Então, essa articulação aqui entre um significante e outro é o que eu representei aqui, né? Dentro do discurso da neurose. Na psicose tem também uma articulação, mas é um pouco diferente. Eu não vou entrar nesse mérito da psicose aqui, senão ia fugir muito do que a gente está vendo. Mas para a gente saber se está articulado, vai precisar desse outro, como você colocou, né? Então a gente não tem Como você como falou. pensar desse agrupamento a partir de elementos isolados. Ele vai falar a mesma coisa, só que para aquilo se encaixar, né, dentro da cadeia, vai ter que esperar ter esse agrupamento, Sim, sim. né? Não vai ter sentido a princípio. Ele vai falar, repetir, mas aí quando aquilo se encaixar nessa combinação de agrupamento, aí vai ter sentido aquilo que ele falou várias vezes. Uhum. Quando Só essa cadeia quando você falou, chegar, né? agrupar. Esperar isso não é uma espera passiva. Eu acho que isso que às vezes é confundido. É muito dessa Ah, espera e trabalho. Porque tem algo dessa espera, uhum. mas é o analista que, ao ler o caso,
vai precisar trazer essas aproximações. Então, o analista, Sim. ele opera com o significante, separando ali, às vezes, significante e significado, trazendo outras articulações. Então, não é só uma espera de o paciente falar e isso aparecer de forma repetida. Mas se na leitura do caso a gente percebe já essa lógica operando, a gente vai precisar fazer uma intervenção. E aí, essa intervenção, às vezes, é o que faz o agrupamento. Ah, isso que você falou parece com tal coisa. Será que tem a ver? Ou você já falou uma coisa parecida com isso? É uma espera de trabalho em conjunto, analista e Isso, analisante. perfeito. Né? Não tem só essa de só o paciente fala, né? Nem tem só essa de que esse saber está com o analista, mas um trabalho em conjunto mesmo. Você trouxe tudo. Porque em alguma medida, por exemplo, o paciente vai trazendo o cara ou coroa para gente, o mais ou menos para gente, mas esse trabalho de ir agrupando, a gente vai agrupando e perguntando ali para o paciente. Pode ser que a gente agrupe errado, viu, gente? Vamos supor que aqui, né, mais. A gente entendeu ele errado. Ao invés de a gente agrupar como um, a gente agrupou como dois. Não vai fazer sentido. Não vai se completar aquele agrupamento. Então, é justamente entender que é um por uma razão e que passa por uma certa verificação com o analisante. É diferente dele rechaçar a nossa intervenção. Mas pode ser que ele não faça a conexão ali de, não, nada a ver isso que você está falando, né? Então não é uma lista que vai forçar isso. Seja porque às vezes tá errado mesmo, ou seja porque o paciente não está no momento de fazer esse agrupamento. Mas no analista ele não força essa relação aqui do significante. A gente tensiona, a gente questiona, mas a gente não força. E percebem que, enfim, isso vai indo ad infinito. Se a gente errar um negocinho desse, bagunça toda a sequência restante. O resto deixa de fazer o sentido que tem. Então, é isso que a gente vai fazendo. Precisa tomar cuidado como vai fazendo esses agrupamentos também. E verificando. Às vezes a gente pode agrupar de um jeito e aí perceber, opa, esse agrupamento não está fazendo sentido, vamos agrupar de outro. Vamos pegar esse elemento aqui e colocar ele para operar de uma certa forma. Mas aqui fica bem marcado, acho que uma coisa para a gente ter como importante é que, mesmo dentro desse acaso, tem uma regra, tem uma lógica. Não é um acaso absoluto. Então, tem uma lei dentro desse acaso. É o que a gente está trabalhando aqui como esse jogo simbólico. A gente entender que tem essa lei, enfim, está inserido na linguagem, tem a ver com esses elementos que já compõem o campo simbólico. A gente pode pensar também, em alguma medida, como sendo a bateria de significantes, né? O grande outro enquanto tesouro ou bateria dos significantes. Então, tem ali todos os significantes possíveis. Então, como que vai ter alguma coisa fora disso? Seria uma incompatibilidade dentro do jogo simbólico. E aí eu dei um exemplo, né, dando, enfim, com o analisante falando alguma coisa com relação a isso. Mas vamos pensar, tem algumas intervenções millerianas que elas buscam o nonsense, o sem sentido. Seria colocar um elemento totalmente sem sentido ali numa intervenção. Se a gente pensa na articulação simbólica, isso não faz sentido teórico, não se sustenta, porque seria como se a gente tivesse, a gente está falando em mais e menos, em um, dois e três, é como se eu fizesse uma intervenção ali e aparecesse um quatro. Tem como aparecer um quatro? Não tem como. Tem como aparecer como eu falei, né? Tem como aparecer o rei ou a rainha? Não tem como. Então, nem por parte do analisante e nem da parte do analista enquanto intervenção. Isso é uma coisa importante, porque se a gente faz uma intervenção, uma interpretação que não faz sentido para o caso, ela não vai participar dessa cadeia simbólica. Por isso que, às vezes, tem uma série de intervenções que vão nesse sentido, assim, de... Não é como se tivesse assim, então, como do Lacan do Gestapo, fez um gesto que queria representar, tá, tá, tá. Não, uma coisa absolutamente sem sentido. Então não teria relação.
Vamos supor que o analisante está falando, o analista levanta, abre a porta e fala: a gente fica por aqui. Sendo que não houve, não há nada no caso que sustente uma intervenção como essa, ou não tem elemento nenhum que se articule a isso, ou não tenha sido pensado com relação a isso. Foi só assim, vou fazer um negócio aqui para ver se tem efeito, para ver se tem sentido. Não vai ter sentido. E aí, não só não vai ter sentido, como pode inflar a questão imaginária, que é: por que o analista fez isso? Por que ele me interrompeu no meio? Por que que ele... E gera todo um questionamento ali em torno daquilo que foi sem sentido. Dificilmente o analisante vai falar assim: ah, esse analista, né, faz umas coisas meio sem sentido mesmo. Ele vai tentar fazer o quê? Atribuir um sentido ao não sentido. Isso é uma das problemáticas de trabalhar com o nonsense, né, com essa ideia de esvaziamento absoluto do sentido. Querem trazer mais alguma coisa antes da gente começar a continuar mais um pouquinho? Eu vou falando aqui, então, vou lendo, qualquer coisa vocês me interrompem. Então, dessa sequência numérica, composta pelos agrupamentos possíveis em três símbolos, mais e menos, o Lacan vai propor uma rede que revela a estrutura do jogo, cara ou coroa, quando ela é definida pelos três agrupamentos propostos, então, no caso, grupo um, grupo 2, grupo 3. Essa rede que ele vai falar é com relação aos grupos. Como a gente viu no exemplo de cima, tá escrito 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3. Então ele vai mostrando que, esse eu não vou me arriscar a desenhar não, deixa eu ver se eu consigo colar ele aqui. Eu achei um outro aqui, tá meio feinho, mas é só pra... Parece que ele não cola. Ele não cola. Mas enfim, vocês estão com o livro, vocês vão acompanhando aqui. Depois eu vou pegar esses esquemas e colocar também já no meu computador, que dá para a gente trabalhar por eles. Então, a gente tem o um que retoma para o 1, a gente tem um 2 que retoma para o 2, a gente tem um 3 que retoma para o 3. E na linha grande, a gente tem um, 2, 3, 3, 2, 1, esse círculo. Então, o que que ele vai falar? Que tudo isso vai funcionar em rede. O que que a gente tem? Que, por exemplo, a nível significante, depois a gente vai trabalhar com essa rede de significantes também. Então, tem uma certa semelhança. E aí ele vai trazer a explicação para a rede, na página 50. Importante ressaltar que os números um, 2 e 3 correspondem aos três grupos acima citados. Portanto, não se trata de números cardeais e sequenciais. Tanto é que podia ser 2, 3, 1, 2, 2, 2. São símbolos compostos pelos diferentes agrupamentos do mais e do menos, trazidos por Lacan e relacionados de forma circular, a sugerir que uma fala não é infinita em sua linearidade. E aqui a gente pensando em neurose. Na psicose, a gente tem uma certa infinitização do discurso, né? E quando a gente fala da linearidade, foi esse exemplo que eu desenhei aqui da neurose. Então, tem uma linearidade, mas também não é uma linearidade, como ele vai colocar aqui, infinita, né? Tanto é que, se a gente for pensar, né, dessa linearidade aqui da fala, então aqui a gente vai ter as articulações significantes. Elas vão fazendo, e eles vão se fechar num toro da neurose. Então, em alguma medida, não é infinito isso. Ele vai se articular para ter o que a gente chama de demanda. Então, tem uma certa finitude
né? E esse é um dos elementos também que a gente vai depois pensar para termos de análise finita e análise infinita. Porque, por exemplo, pode ser que a gente, em uma análise, trabalhe uma neurose nossa e a gente cure essa neurose específica aqui, que tem a ver com essa cadeia simbólica, com essas articulações significantes, com essa rede. Mas a gente vai continuar sendo neurótico e vai continuar enroscando com outras coisas. E aí a gente poderia fazer, então, uma outra análise, seja dentro da mesma, assim, por exemplo, com o mesmo analista ou em um outro momento, mas que a gente iria tratar uma outra cadeia de significantes dentro dessa mesma neurose. Mas aqui a gente teria, por exemplo, poderia ter uma outra demanda. Se a gente continua trabalhando a mesma demanda, a gente está dentro do mesmo toro dessa neurose. Então, a gente entender, como ele coloca aqui, né, que não é infinita na sua linearidade, senão isso tenderia para análises que nunca, não é só no sentido de nunca acabem enquanto finita, análise finita e análise infinita, mas como é que eu posso colocar? Análises que se demoram mais do que o que talvez deveriam. Às vezes as pessoas continuam ali dentro de uma mesma relação, de uma mesma articulação significante, sem que hajam algumas amarrações, algumas contenções de sentido, sem que haja esses atos analíticos separando ali as coisas. Então, fica articulando, 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 mas uma articulação que tenderia ao infinito. É importante ter umas contenções, né, de sentido. Então, é o que ele coloca aqui, né? Que tem uma linearidade dentro da neurose, mas que ela não vai ser, né, infinita. Ela precisa estar dentro do campo do tesouro significante, dentro daquele campo simbólico. Foi mais ou menos um pouco do que a Úrsula trouxe, né? Não é infinito no sentido de pode dar qualquer coisa, pode vir qualquer coisa, pode entrar qualquer significante. Ela é finita nesse sentido do tem que estar dentro dos elementos do caso, tem que estar dentro do arcabouço de significantes, do tesouro de significantes daquele caso. Tem que ter essa relação com o grande outro, né? O grande outro, enquanto conceito, ele vai ser o mesmo em todas as neuroses, né? Mas como isso vai estar operando, aí em cada caso vai ser diferente. Tá, continuando. Para ler a rede acima, alguém ia Eu tenho falar. uma pergunta. Diga, diga. Eu. O que é uma contenção de sentido? Contenção de sentido Você tem a ver pode. com um ponto de basta. Então, seria mais ou menos assim. É, o sofazinho, aquele sofazinho, eu adoro aquele sofazinho. Ele tem umas bolinhas assim, como se fosse um botãozinho, na verdade. O captoné. Isso. Como que isso vai aparecer pra gente? A gente vai ter aqui, por exemplo, um significante. Cada bolinha dessa vai ser um significante. Vou desenhar só esses dois aqui. E a gente pensar que eles vão estar articulados e aí vai ter um sujeito. Sujeito como efeito de significante. Só que aí, por exemplo, esse S2 aqui, ele vai estar articulado também, vou colocar aqui assim, a uma outra articulação significante. S3 e S4. Então a gente tem, por exemplo, essa articulação primeiro aqui. Só que a gente vai ter essa outra aqui, S2 com S3. E daqui vai ter um sujeito também. Mas a gente vai ter S3 com S4. Daqui vai ser um sujeito também. Esse ponto de basta, né? Esse ponto de basta, o ponto de Captonnet, ele vai fazer uma amarração, ainda que temporária, do sentido. E isso é importante até para conter a angústia. Então é como se na análise a gente chegasse a alguns pontos e falasse: ah, tá, é isso. Mas não vai ficar sendo isso por muito tempo. Mas poder entendendo esse é isso
e aí depois não é mais isso, é outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, é o que faz movimentar uma análise. É o que vai ter relação com desejo, com demanda. É o que vai ter relação com o que resta da articulação significante, que não o sujeito é efeito, mas o que resta, que é o objeto A. Então, algo que vai estar sempre restando e fazendo com que isso continue o sentido, né? Aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo dessa contenção. Mas é como se uma análise ela não tivesse como finalidade fazer uma contenção final, assim, tá? Né? Essa resposta única do porquê que a gente sofre. Mas a gente fosse encontrando quase que respostas temporárias a partir dessas articulações para o que faz a gente sofrer. Seria mais ou menos por aí. Então, então, assim, por exemplo, uma interpretação, ai, por que que a paciente fica nessas relações assim, assim, essa, ai, e ela diz que sente saudade de quem machuca, bom, porque ela sente saudade da relação que ela tinha com o pai dela, tal, rararara. Isso é uma interpretação que, por exemplo, fecha no sentido de entender por que que ela continua nessas relações. Pode ser assim, não? Isso, Posso parecido. pensar? Agora, por exemplo, ela saber disso, se a gente pensa que isso está dentro de uma cadeia simbólica, vai fazer com que ela deixe de estar nessas relações? Talvez não. Sim ou não, né? É, Talvez sim, talvez não, não tem como a gente é. saber. E aí talvez depois precise de outras amarrações de sentido. É como se esse saber temporário ele não se sustentasse. Uhum. E a gente precisa também construir uma outra possibilidade para isso. Qual que é o problema? Quando a gente deixa de querer achar essas respostas para a vida. Que aí a gente está pensando no que seria seminário 10, angústia, né? Não tem esse resto para fazer a gente continuar, né, desejando e querendo saber mais sobre o nosso sintoma, sobre o nosso sofrimento. Então, seria algo mais, não sei se dá para chamar de fatalista, tipo, tá, então é isso. Eu vou querer me relacionar com pessoas ruins, e aí vai para dois caminhos. Ou é isso, eu vou me relacionar com alguém que não presta, e esse é meu destino, que a gente no psicanálise não trabalha com destino, vai ser aquilo que a Uhum. gente faz a partir do significante. Ou uma ideia de, então não tem por que eu me relacionar com ninguém. Já que eu só me relaciono com gente que não presta, ou eu vou aceitar que é isso mesmo, vou relacionar com alguém que me agride, ou eu não vou me relacionar com ninguém. E nenhuma das duas soluções, né, se a gente pensa nelas como absolutas, são, não vou falar boa como boa e ruim, mas são Uhum. opções possíveis ali para o caso, né? Se a gente está pensando que a análise ajuda a gente a viver um pouquinho menos sofrido. Tá. Mas a gente ainda vai falar mais sobre esse ponto também de capitônia, ele é importante. É, pensar em como essas contenções também são importantes para uma análise, né? Não necessariamente essa contenção final, porque ela não se basta. E assim, é importante também que cada contenção, ainda que parcial, a gente tenha ela como pronto, é isso, né? Se não leva aquele outro ponto. É claro que é diferente nesse sentido, né? A gente fala, né? Não tem diferença conduzir uma análise com um analista ou não. Mas é claro né, em alguma medida vai haver, pensando nesse campo, por exemplo, significante. Então, por exemplo, a gente, enquanto, né, pessoas que já fazem análise há um tempo, que a gente atende, a gente estuda, quando a gente chega em umas coisas na nossa análise, a gente fala assim, ai, que bom. Ah, mas daqui a pouco eu vou enroscar em outra coisa, né? Em geral, as pessoas que a gente chama leigas, né, não analistas, elas vão achar esses porquês que elas sofrem e às vezes deixam a análise no sentido de é isso, já descobri, agora eu vou viver minha vida. E que bom, a gente está fazendo análise para isso mesmo. E aí, às vezes, depois tropeça ou na mesma coisa ou em outra, aí voltam. É como se, como analista, a gente às vezes já ficasse um pouco mais advertido que a gente vai continuar apanhando no mesmo beco, né? Eu acho que quando é uma pessoa que não faz análise ou que está mais alienada a essa questão do sofrimento, ela fala assim, tá, isso nunca mais eu erro na vida, nunca mais eu cometo esse erro. E tem essa crença de fato de que resolveu, que nunca mais vai cometer. Parece que como analista a gente fica um pouco mais precavido. Deixa eu ver. Alguém tinha levantado a mão, acho que foi a Kelly, e aí depois eu leio esses aqui do chat.
Então, Lorena, naquele livro do Bruce Fink, O Sujeito Lacaniano, no capítulo 2, ele fala um pouco sobre essa questão de Lacan, né, essa contagem, né? E acho interessante que ele usa assim, né, as possibilidades e impossibilidades resultantes podem ser vistas derivando do modo como a matriz simbólica é construída, isto é, o modo como cifra o acontecimento em questão. Então ele fala, né? Aquilo que pode acontecer ou não diz respeito àquilo que foi construído dentro de uma cadeia simbólica. Falando dessa questão do cara, a coroa da contagem. E aí ele fala também que, ele fala assim, essa lembrança ou contagem constitui um tipo de memória. O passado é gravado na própria cadeia, determinando quem está por vir. E as coisas são lembradas por ele, né, pela pessoa, através da cadeia significante. Então, é legal, assim, ele traz a explicação do agrupamento, do um, do 2, do 3, de uma forma um pouco diferente, mas claro que quer dizer a mesma coisa que a Luciana colocou aqui no livro, né? Mas ele coloca isso de uma forma diferente dos agrupamentos. é, eu não sei se é uma forma mais didática, não sei, mas é interessante porque é justamente isso, como que as vivências são lembradas pelo paciente, tudo diz respeito à forma que a cadeia ela está estruturada, né? Não, tá bem explicadinho esse campo do Bruce Fink. Ele é muito didático, né? O único cuidado que a gente tem que tomar com comentadores que são muito didáticos é que alguns deles podem correr em erro teórico. Mas o Bruce Fink, ele é bem consistente, assim, na sua obra. Esse trecho aí tá muito legal. Kelly, depois manda no meu privado esse pedacinho, que aí eu vou Mano, deixar ele aqui também no material do grupo. Eu achei muito interessante tá. como ele vai construindo. E aí a gente pensa, então, que memória não é essa memória neurológica da gente lembrar das coisas, mas essa memória da cadeia simbólica. Ele colocou isso muito, muito bem. E aí, ó, tem outras duas perguntas aqui no chat que eu achei super interessantes. Eu tô até anotando elas aqui, que aí semana que vem a gente começa por elas. Uma é da Carol, que ela perguntou, né? Aí eu resumi a pergunta dela assim, de como ficaria a contenção de sentido no exemplo do pai, aquele do pai ideal, do pai. E a Fran colocou: a gente pode pensar numa amarração parcial que gere menos sofrimento, em vez de ficar num eterno porquê, na direção de algo infinitizado? Sim, isso tem a ver com essa questão do ponto de basta. Eu acho que eu vou fazer isso. No começo do próximo, antes da gente começar, né, a gente pode até terminar essa primeira partezinha, mas eu vou trazer uma explicaçãozinha também para a gente discutir mais essa parte de contenção de sentido, ponto de basta, que eu acho que tem várias perguntas que tá dentro desse campo. Eu trago, a gente discute essa parte aí também, mais teórica, faz um parênteses no texto para poder entender essa questão. Beleza? Então, obrigada, gente. Obrigada. Até semana que vem. Beijo.